Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02, 7:02, começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Você amanhece o dia muito bem informado. Hoje, dia 23 de agosto, ano de 2024. Muito bom dia para você de casa, muito bom dia para você do trabalho, para você que acompanha a nossa programação em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Vamos juntos de agora até logo mais às 8 horas. No oferecimento kit da construção, de inverno a verão, a melhor opção. E ainda Lamartine Locações. Estamos trabalhando com a coordenação geral, na direção ele, Otávio Lamartine, supervisão técnica Andreivne Ferreira, moderação Marcos Brito. Estamos em cadeia com a Rádio RGN do nosso amigo Luiz Henrique. Vamos juntos, de agora até as 8 horas, para você ficar por dentro de tudo. E vamos iniciar muito bem já trazendo o nosso repórter Brasil News. Ele, Paulo Isaías, já está por aqui. Bom dia, Paulo, tá tudo prontinho? Bom dia, Marcílio, tudo pronto para o nosso repórter Brasil News. Vamos juntos e eu volto já já. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Isaías e esse é o Repórter Brasil, o seu jornal de credibilidade e pontualidade. E vamos às notícias que vão deixar você bem informado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. O incêndio que atingiu o Parque Nacional da Serra do Cipó, em Minas Gerais, desde domingo, já devastou 478 hectares e segue avançando, ameaçando residências próximas. Moradores estão em alerta, com muitos passando mais de 48 horas sem dormir devido ao risco iminente. Segundo o ICMBio, as chamas foram bloqueadas em 3 pontos do parque e da área de proteção ambiental do Morro da Pedreira. O combate ao fogo envolve mais de 50 bombeiros, brigadistas e membros da polícia. A origem do incêndio foi criminosa, agravando ainda mais a situação crítica na região. Repórter Brasil News. A Polícia Federal cumpriu mandatos de busca e apreensão contra a primeira-dama do Tocantins, Karine Soteiro, e os filhos do governador Vanderlei Barbosa, deputado Léo Barbosa e Harrison Castro, na última quarta-feira. A Operação FAMES 19, autorizada pelo STJ, investiga desvio de recursos públicos na compra de cestas básicas durante a pandemia de Covid-19 entre 2020 e 2021. Contratos suspeitos indicam que as empresas devem receber pagamentos sem entregar todos os produtos. O governador, em nota, afirmou surpresa com a operação e o governo do estado declarou estar cooperando com as investigações. Repórter Brasil News. A Amazônia enfrentou sua pior temporada de queimadas em 17 anos. Com 59 mil focos registrados em 2024, o maior número desde 2008. A fumaça densa dessas queimadas já atingiu 10 estados brasileiros, incluindo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Acre, Rondônia, Minas Gerais e São Paulo. A crise é agravada pela seca intensa que afeta mais de 1.000 cidades no país. Especialistas ligam o aumento dos incêndios ao clima seco e ao uso de fogo em áreas desmatadas. Com a previsão de uma frente fria, a situação deve piorar, especialmente em São Paulo e Minas Gerais, nos próximos dias. Repórter Brasil News. As notícias. De norte a sul do país, o número de candidaturas aos cargos de prefeito, vice e vereador caiu 18% em relação às últimas eleições em 2020. Exemplo disso é a cidade de Blumenau, em Santa Catarina, onde o número de candidatos a prefeito nessas eleições caiu a menos da metade, passou de 12 para 5.
candidatos a vereador passaram de 371 em 2020 para 184 este ano, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. A queda tem explicação. Segundo o cientista político Eduardo Green, os partidos políticos estão muito pressionados pelo financiamento de campanha e, com o orçamento apertado, é importante investir nas candidaturas mais promissoras, o que significa dizer apoiar quem tem mandato. Explica Green. A segunda é uma novidade frente a 2020, que é o aumento de federações partidárias. Uma federação funciona como se fosse um partido, você tem 2 ou 3 partidos juntos, eles têm que lançar o mesmo número de candidatos como se fosse um partido. Então isso significa dizer que ao invés de ter 3 partidos lançando candidatos, eles juntos reduzem. No mesmo dia em que o registro das candidaturas se encerrou nos TREs de todo o país, 15 de agosto, o Tribunal de Contas da União entregou à Justiça Eleitoral uma lista com 9.700 nomes. São pessoas cujas contas foram julgadas irregulares nos últimos 8 anos, se tornando, portanto, inelegíveis. O advogado eleitoral Alexandre Rolo explica o que pode levar um candidato a ficar inelegível. Então, condenações por improbidade administrativa, que geram inelegibilidade, condenações criminais também geram inelegibilidade e rejeição de contas pelos tribunais de contas também geram inelegibilidade. Mas só na lei da ficha limpa são 17 hipóteses de inelegibilidade diferentes. Mas o advogado ressalta que a lista repassada à Justiça Eleitoral trata-se de uma informação que ainda será examinada em cada caso concreto. Ainda não é uma decisão. Lembrando que o primeiro turno das eleições será no dia 6 de outubro e o segundo turno está marcado para 3 semanas depois, dia 27 de outubro. O Brasil tem mais de 155 milhões de eleitores e apenas os que têm domicílio eleitoral em Fernando de Noronha e no Distrito Federal não irão às urnas neste pleito. Reportagem Lívia Brás. Notícias em primeira mão para você. Repórter Brasil News. Aconteceu, virou destaque. O mundo está preocupado com o avanço da Mpox, uma zoonose viral. O Ministério da Saúde já informou que tem monitorado a doença por meio do Centro de Operações de Emergência em Saúde, coordenando ações de compra de vacinas. Segundo a pasta, estão sendo negociadas a aquisição emergencial de 25 mil doses de vacina. Na opinião do médico infectologista Emerson Luz, a medida é importante, mas esclarece que o Brasil também tem plenas condições de desenvolver uma vacina contra a Mpox. Existem algumas iniciativas de algumas universidades, como a UFMG. Além disso, nós temos um parque industrial e científico capaz, sim, de produzir as vacinas que sejam eficazes. Mas esses estudos devem continuar. Temos que lembrar que um estudo de uma vacina começa com a fase pré-clínica, que pode durar até 2 ou 3 anos, depois vem as fases clínicas, divididas em 3 fases, que podem também levar aí 2 a 3 anos cada fase. Apesar das preocupações, o médico Francisco Job entende que por não se tratar de um vírus transmitido pelo ar, mas por secreções ou contato direto com pessoas doentes, os cuidados são imediatos, não sendo necessária, portanto, a vacinação em massa. Ele ainda reforça que o Brasil nunca deixou de estudar varíola mesmo após a erradicação da doença. Nesse momento, não existe necessidade de fazer vacinação em massa em nenhum lugar do mundo. Nós estamos em situação de emergência porque o número de casos na África, em especial no Congo, está crescendo muito rapidamente e será necessário fazer vacinação naqueles países onde existe uma quantidade maior de casos. Não existe necessidade, nesse momento, do Brasil estar produzindo grandes quantidades de vacina, mas é importante que nós saibamos produzi-la e nós sabemos produzi-la. Durante a primeira emergência global por Mpox em 2023, a Anvisa autorizou o uso emergencial da vacina para combater a doença em um primeiro momento. Desde então, mais de 29 mil doses foram aplicadas em todo o país. O Ministério da Saúde informa que desde o início do surto de Mpox em 2022, até hoje, o Brasil registrou 12.215 casos confirmados ou prováveis da doença. Só em 2024, foram 696 casos confirmados e 13 prováveis. Além disso, este ano foram contabilizadas 49 hospitalizações e 5 internações em UTI. Reportagem Lívia Azevedo.
Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Repórter Brasil News. Aconteceu, virou destaque. Produtor de cachaça artesanal em Combinado, no Tocantins, o pequeno empreendedor Paulo Palmeira de Souza se prepara para exportar pela primeira vez os destilados que já são produzidos pela família há mais de 30 anos. Depois de participar do programa de qualificação da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, que capacita empresários brasileiros a acessar o mercado exterior, Palmeira se inscreveu em outro programa, o Exporta Mais Brasil. Esse programa visa conectar empreendedores brasileiros a compradores internacionais por meio de rodadas de negócios. Em maio, o produtor participou de um encontro para estreitar laços com clientes potenciais da Índia, Peru e Portugal, em Palmas, no Tocantins. Todo esse suporte faz o empreendedor acreditar que exportação não é coisa apenas para grandes empresas. E eu acredito que a Apex vai me levar muito longe. Então eu preciso de uma instituição de nome, uma instituição que tem credibilidade, uma instituição que sabe orientar o pequeno empreendedor. Então eu sou um pequeno empreendedor hoje na mão da Apex, na esperança de um dia poder crescer. O produtor espera se juntar em breve a um grupo cada vez maior de empreendedores brasileiros que vendem seus produtos no mercado internacional. Entre 2008 e 2022, o número de micro e pequenas empresas que exportam cresceu 3 vezes mais do que o de médias e grandes empresas que vendem para o exterior, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Em comparação aos grandes negócios, as micro e pequenas empresas apresentam características que tornam mais difícil sua atuação no mercado internacional, como a dificuldade em acessar mercados mais distantes. Por isso, o suporte de entidades e instituições de apoio ao comércio exterior, como é o caso da Apex Brasil, tem sido fundamental para que os pequenos negócios não só consigam acessar pela primeira vez o mercado internacional, mas permaneçam nele com o passar dos anos. Além do programa de qualificação, o PEX e do Exporta Mais Brasil, a Apex Brasil oferta uma série de programas que visam facilitar a inserção de empresas brasileiras, sobretudo micro e pequenos negócios, no comércio exterior de seus respectivos setores. Para mais informações sobre essas iniciativas, acesse www.apexbrasil.com.br. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Repórter Brasil News. Aconteceu, virou destaque. A Agência Nacional de Mineração, ANM, distribuiu mais de 493 milhões de reais aos estados e municípios que produzem minerais. O montante é referente à cota-parte da compensação financeira pela exploração mineral, CEFEM, arrecadada no mês de julho, que segue sendo distribuída no mês de agosto. O advogado especialista em mineração, Alexandre Sion, destaca que boa parte do valor recolhido a título da CEFEM é direcionado aos municípios e que os recursos têm papel relevante no planejamento e execução de atividades nessas localidades. Considerando que a atividade minerária tem como uma de suas características o exaurimento da jazigo, isso é, o minério tem data para acabar, o recebimento da CEFEM pelos municípios proporciona recursos para planejar, fomentar e executar a diversificação econômica das atividades, buscando assim a sustentabilidade socioeconômica dos municípios para além da mineração. Segundo a ANM, os estados que mais receberam recursos da CEFEM foram Minas Gerais e Pará. Já os municípios produtores mais beneficiados foram Paraupebas e Canaã dos Carajás, localizados no Pará, e Conceição do Mato Dentro, município de Minas Gerais. Reportagem Bianca Mingotti. Jornal Repórter Brasil News volta já. Segura aí. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Bom dia! Maricampo. Marcílio Dantas. Agora 7 horas e 16 minutos, 7h16. Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado. E atenção para o tempo em Natal, nesta sexta-feira, para você conferir. O tempo para hoje é de sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. A mínima para hoje 22 graus e a máxima 29 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 65 e a máxima 91%. Nesse instante, termômetros marcam 23 graus centígrados.
E atenção para Tábua de Marés. Hoje, sexta-feira, 23 de agosto, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h24 e o pôr do sol será às 17 horas e 22 minutos. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira baixa-mar foi às 0 hora e 24 minutos. E a seguinte baixa-mar será às 12 horas e 52 minutos. A primeira pré-mar foi às 6h37 e a seguinte pré-mar será às 19 horas e 1 minuto. O nível da água está subindo neste momento. Falta 1 hora e 10 minutos para a pré-mar. Teremos 11 horas e 57 minutos de sol. O trânsito solar é às 11 horas e 23 minutos. Vamos agora para o nosso Infonews aqui na programação do nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Infonews. Sexta-feira, 23 de agosto de 2024, está entrando no ar mais um Infonews. As últimas notícias do Brasil e do mundo. Às vezes a vida muda quando menos esperamos, mas mais precisamos. Foi o caso de Tayeb Suani, um homem de Nova Jersey, Estados Unidos, que aos 56 anos enfrentava dificuldades financeiras. Ele havia hipotecado a casa para pagar a faculdade dos filhos e a família contava cada centavo. Um dia, após comprar uma caixa de suco por $4, a esposa de Tayeb o fez devolver o produto devido ao preço alto. De volta ao mercado, ele decidiu usar o reembolso para comprar 2 bilhetes de loteria. Dias depois, enquanto lavava o carro, ele verificou os bilhetes e descobriu que havia ganho $315 milhões, 1,7 bilhão de reais. Em uma coletiva de imprensa, Tayeb afirmou que sua prioridade era garantir o futuro dos filhos, apoiando-os na educação. Apesar do prêmio, ele não mostrou interesse em gastar dinheiro em luxos extravagantes para si ou para a esposa. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Continue ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Jornal Maricampo. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região centro-oeste. Brasília, capital federal, tem nesta sexta tempo claro com névoa seca. Os termômetros registram mínima de 14, máxima de 30 graus. A umidade do ar varia de 20% a 65%. Goiânia, em Goiás, comemora aniversário com tempo claro com névoa seca. A temperatura mínima é de 15 e a máxima é de 35 graus. A umidade relativa do ar é de 15 a 70%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região centro-oeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. O Brasil conectado com o Jornal Maricampo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte você confere agora aqui na nossa sexta-feira, hoje 23 de agosto de 2024. E conhecido por brincar, com resultados de futebol, o perfil do programa Globo Rural, o perfil oficial, não perdoou a eliminação do Palmeiras diante do Botafogo na Libertadores. Após o resultado no Allianz Parque, a conta publicou uma matéria sobre porcos, mascote do Alviverde. Você até chegou a pensar que não, mas porco tem medo de fogo sim? Escreveu o perfil do Globo Rural no X. A publicação teve grande repercussão nas redes sociais na noite da última quarta-feira, dia 21. No último fim de semana, o perfil do Globo Rural já havia tirado sarro do Flamengo após a goleada de 4-1 sofrido para o Botafogo no Campeonato Brasileiro.
O Botafogo venceu o primeiro jogo contra o Palmeiras no Newton Santos por 2-1. Na volta no Allianz Parque, o placar terminou empatado em 2-2 e o Alvinegro avançou às quartas de final. Eliminado, o Alviverde agora foca apenas no Brasileirão. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais notícias do esporte por aqui. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. Agora 7 horas 22 minutos, 7h22, Jornal Maricampo, agradecendo o carinho da audiência, você de casa, você do trabalho, você que acompanha a nossa programação em qualquer parte do Brasil, do mundo, você que está conectado através do aplicativo em seu celular, você que me ouve pelo Radiosnet, você que está através do site da nossa rádio, muito obrigado por essa audiência maravilhosa. E também a você que está conectado conosco no nosso YouTube. Aproveita, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, deixa aquele like, compartilha com seus amigos, manda aquele recadinho no chat e ativa o sininho para que todas as vezes que o nosso jornal for ao ar, você possa ser avisado pelo nosso YouTube. 7 horas 23 minutos, 7h23, vamos com mais informações nesta manhã. Esta manhã de sexta-feira. Campanha busca conscientizar sobre o tratamento de varizes. Com o intuito de conscientizar a população potiguara sobre a importância dos cuidados em relação a problemas e doenças vasculares, a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, no Rio Grande do Norte, criou a campanha para alertar a população sobre a identificação dos vasinhos e a necessidade de se fazer o tratamento com médicos especialistas no assunto. Com o tema, não só existem vasinhos, varizes exigem atenção. A campanha promoveu ação na semana passada em Natal, atendendo mais de 500 pessoas para um check-up gratuito. Segundo o presidente da sociedade, Glenda Rocha, a campanha tem uma série de motivações, entre os quais o fato de que parte da população acredita que os vasinhos e varizes estão associados somente a uma questão estética e o fato de esteticistas sem formação e especialização na área estarem divulgando informações sobre o tema. A varize não mata, mas ela maltrata, alerta. Essa campanha surgiu da necessidade de as pessoas conhecerem a doença. Temos notado que as pessoas sequer conhecem nossa especialidade. Não existe diferença entre vasinhos e varizes. Todas fazem parte da doença varize e, como tal, devem ser tratadas pelo especialista que é o cirurgião vascular ou o angiologista. É uma campanha de conscientização e educação. A motivação também é que está acontecendo de que nós, médicos, estamos recebendo pessoas com tratamento de vasinhos por não médicos e não tem um bom resultado ou tem alguma complicação. Está cada vez mais frequente. São palavras do especialista. Pai Canguru, projeto humaniza cuidados com bebês prematuros. A Maternidade Escola Januário Cico e o Hospital Universitário Ana Bezerra, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, estão realizando atividades de humanização direcionadas aos pais de bebês prematuros. A ação Pai Canguru utiliza o método Canguru para aproximar os recém-nascidos dos pais e oferece benefícios comprovados cientificamente, como controle da temperatura, estímulo à amamentação, controle da respiração e proporciona um desenvolvimento mais satisfatório do que os bebês que estavam na unidade de terapia intensiva UTI. Cerca de 1.100 bebês nascidos prematuros em 2023 na maternidade e 714 até o momento em 2024. O incentivo aos pais realizarem essas atividades aumentou de forma significativa. Segundo a assistente social da maternidade, Maureen Azevedo, o método Canguru tem diversas vantagens tanto para o bebê quanto para o pai e mãe.
Agora 7h26, 7h26. Tem mais informações aqui no nosso Jornal Maricampo. A promoção de políticas públicas para incentivar a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável foi tema do 3º Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas, realizado nesta quinta-feira, 22 de agosto, em Macapá, capital do Amapá. Valdez Góes, ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, participou do evento ao lado de representantes dos tribunais nacionais, especialistas e sociedade civil. Para o ministro, o tema do Congresso é fundamental para garantir o desenvolvimento sustentável e a preservação das riquezas da Amazônia, além de melhorar a qualidade de vida da população local. O ministro também destacou a necessidade de traduzir essas prioridades em políticas públicas. Então, esse tema está percorrendo todo o mundo. E esse debate ele é fundamental para que a gente acerte a mão às escolhas da política pública. Eu diria que, em regra, talvez o maior desafio nosso, que a gente acaba permitindo que bote em confronto as escolhas de desenvolvimento com as escolhas ambientais. E se nós estamos falando de política, nós temos que ter a capacidade, enquanto governo federal, estadual, municipal, empreendedores, poderes, sociedade, academia, de consensuar escolhas. O encontro foi uma oportunidade para fortalecer parcerias, compartilhar conhecimentos e propor soluções inovadoras por meio do diálogo e da cooperação entre os tribunais de contas. Para saber mais sobre as ações do governo federal em desenvolvimento regional, acesse mdr.gov.br. Reportagem Maíra Cristo. Doutor Ajuda. Informação em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. Nesta edição do Doutor Ajuda, vamos saber mais sobre glândula adrenal. O médico urologista Dr. Fábio Ortega nos fala quando suspeitar de problema na adrenal. Olá, ouvintes. A adrenal é uma glândula que fica em cima do rim e produz diferentes hormônios que regulam a pressão arterial, o sistema de defesa do corpo, o sistema imunológico e hormônios sexuais. Os sintomas que podem indicar algum problema na adrenal são pressão alta em jovens, pressão alta de difícil controle, aquele que a pessoa está tomando várias medicações e mesmo assim a pressão continua alta. Episódios súbitos de aumento da pressão associado a coração acelerado, a batedeira, muitas vezes com dor de cabeça, rosto avermelhado e sudorese. Ganho exagerado de peso principalmente na barriga. Irregularidades menstruais na mulher. Fraqueza nos ossos ou osteoporose em mulheres antes da menopausa ou em homens com menos de 70 anos. Atraso no crescimento das crianças. Isso sem contar na presença de nódulos identificados nos exames de imagem. Se tiver algum problema na adrenal, procure um médico, endocrinologista ou urologista. Entre no site www.portaldoutorajuda.com.br ou acesse as redes sociais do Doutor Ajuda e acompanhe todos esses conteúdos completos e muito mais. Doutor Ajuda. Informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Representantes do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, MJSP, e das mulheres assinaram em Brasília acordo de cooperação técnica para permitir que o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, FONAR, aplicado a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, passe a ser eletrônico. A mudança resultará também na integração entre o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, o SINESP, gerido pelo MJSP, e a Plataforma Digital do Poder Judiciário. O acordo prevê o aperfeiçoamento do formulário, instituído no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público em 2020, para prevenir e enfrentar crimes praticados contra mulheres no contexto doméstico ou familiar.
Segundo o Ministério da Justiça, a implementação do formulário eletrônico possibilitará que policiais, juízes, servidores do Poder Judiciário, membros do Ministério Público e demais integrantes da rede de proteção acessem com mais rapidez e eficiência informações que ajudem a identificar situações em que uma mulher esteja correndo risco de ser morta ou de sofrer outras formas de violência. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio, aqui no InfoNews. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Jornal Mar e Campo. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região Nordeste, Aracaju, em Sergipe, apresenta muitas nuvens com chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada à tarde. A temperatura marca mínima de 24 e máxima de 29 graus. A umidade do ar vai de 45% a 80%. O município de Pentecostes, no Ceará, festeja aniversário com muitas nuvens, com possibilidade de chuva pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. A temperatura oscila de 21 a 33 graus e a umidade do ar marca de 40% a 90%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região Nordeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. O Brasil conectado com o Jornal Mar e Campo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Abel Ferreira destacou a falta de eficiência como a principal razão para a eliminação do Palmeiras na Libertadores após o empate em 2-2 contra o Botafogo. O treinador lamentou que, apesar do domínio em campo, o time não conseguiu converter as chances em gol no momento certo, enquanto o Botafogo foi letal. Abel também mencionou problemas emocionais e lesões no elenco que afetaram o desempenho da equipe. Apesar da eliminação, ele elogiou o apoio da torcida e criticou a imprensa por criar polêmicas para a audiência. Agora o Palmeiras focará no Brasileirão, o único campeonato restante. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Mar e Campo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Dados do Tribunal Superior Eleitoral revelam que o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, foi o partido que mais elegeu prefeito nas eleições municipais de 2020, com 772 prefeituras conquistadas. Emanuel Pessoa, advogado especializado em direito societário, destaca a importância estratégica dessas eleições. Mesmo que a eleição municipal seja centrada na realidade local, os prefeitos e vereadores são uma formidável força política para impulsionar as candidaturas estaduais e nacionais. O Progressistas, PP, ficou em segundo lugar, elegendo 680 prefeitos, seguido pelo Partido Social Democrático, PSD, com 649 prefeitos eleitos. PSDB e DEM também se destacaram, com 512 e 459 prefeitos, respectivamente. Entre os 10 primeiros estão ainda o Partido Liberal, PL, com 345 prefeitos, e o Partido Democrático Trabalhista, PDT, com 311 prefeituras. O advogado Emanuel Pessoa comentou sobre a estratégia do PL para as próximas eleições. Em 2023, o PL afirmou que pretende fazer 1.000 prefeituras neste ano, número extremamente elevado, mas que é factível em razão da intensa polarização política e de uma inclinação mais à direita do eleitorado no Sudeste e Sul. Regionalmente, o MDB dominou no Sul e no Norte, o PP no Nordeste, o PSDB no Sudoeste e o DAM no Centro-Oeste. Emanuel explica que as eleições para prefeito costumam estar mais ligadas a problemas locais do que a questões nacionais.
Como a eleição para prefeito se relaciona muito mais a problemas locais do que a reflexos de questões nacionais, é comum coligações partidárias de inimigos em Brasília. Na expectativa de eleger vereadores, que são os verdadeiros decisores de para onde vai o dinheiro dos municípios ao fixarem os orçamentos, os partidos buscam os candidatos que tenham mais chances de se eleger, independentemente da agremiação partidária. Assim, é comum que o partido do governador ou de seus aliados tenha melhores resultados no pleito municipal. A análise dos dados de 2020 oferece um panorama claro das dinâmicas políticas que moldaram o resultado eleitoral e aponta tendências importantes para as próximas disputas municipais no Brasil. Reportagem Mireia Vitória. Agora 7h37, 7h37, Jornal Maricampo. Vamos agora falar do kit da construção. Gente, o kit da construção está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens elétricas, PVCs e muito mais. E atenção, para a promoção da semana, estamos essa semana com variedades com preços excelentes. Cabinhos, tomadas, interruptores. Lembrando que as tomadas de 10 a 20 amperes. Interruptores, pinos, fotocélulas, extensão, filtro de linhas e muito mais. E tem um detalhe aí, viu? Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito. Pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da construção. Rua dos Canindés, 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Mas também nesta manhã eu gostaria de falar de Lamartine Locações. Por quê? Porque a Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Jornal Maricampo, daqui a pouco nós teremos o nosso cafezinho matinal na nossa programação. Fique ligado. E agora está na hora de chamar ele em sua segunda edição, Repórter Brasil News. Ele, nosso amigo Paulo Isaías. E eu pergunto, tá tudo prontinho para mais uma edição, meu amigo Paulo Isaías? Olá, Marcílio, estamos juntos para mais notícias direto da nossa redação da Maricampo. E eu volto já já. Repórter Brasil News. Estamos de volta com o Jornal Repórter Brasil. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. Confira só os indicadores econômicos de hoje. Dólar comercial em alta de 1,35%, valendo R$ 5,48. Euro também em elevação de 1,73%, valendo R$ 6,10. Ibovespa em alta de 0,23%, com 136.087 pontos. Bitcoin também em alta de 1,45%, valendo R$ 324.662,75. A grama do ouro está em elevação, valendo R$ 449,76. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. O técnico Ramon Dias está confiante em contar com reforços importantes no Corinthians para o jogo de domingo contra o Fortaleza, vice-líder do Brasileirão. O clube trabalha para regularizar a documentação dos recém-contratados José Martínez e Héctor Hernandes, que já treinaram, mas aguardam o visto de trabalho. Além disso, o treinador espera pela recuperação de Ranieri, Romero, Thales Magno e Yuri Alberto, que voltam de lesões. A presença desses atletas é vista como fundamental para o momento, atualmente na 17ª posição, superar a crise e se preparar para a Copa do Brasil. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. O Flamengo terá mais um desfalque para o duelo decisivo contra o Bolívar pela Libertadores.
O lateral Wesley sofreu lesão na coxa direita e está fora do jogo, forçando Varela a assumir a lateral direita. Wesley é o 6º desfalque, juntando-se a Everton, Cebolinha, Vinha, Pedro, Arrascaeta e Gabigol, todos lesionados. A ausência do jogador ocorre em meio à resistência da Atalanta em contratá-lo, o que geraria 120 milhões ao Flamengo. Apesar disso, o Flamengo, que venceu a ida por 2-0, pode perder por até 1 gol em La Paz para avançar. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. O Cuiabá está finalizando a contratação de empréstimo do meia Gustavo Sauer, de 31 anos, junto ao Botafogo, até o final do ano. Sauer, que retornou ao Botafogo após atuar na Turquia, foi afastado do elenco principal e vinha treinando separadamente. O técnico Petit, que trabalhou com o jogador no Boa Vista de Portugal, aposta em sua experiência para fortalecer o Cuiabá. Sauer, contratado pelo Botafogo em 2022, participou de 38 jogos, marcou 7 gols e deu 3 assistências. O Cuiabá busca, com essa contratação, fortalecer o elenco para a sequência da temporada. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. Meninas que cumprem medidas socioeducativas têm sofrido violações de direitos. É o que aponta o relatório da missão sobre a situação das adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação no Brasil, da Plataforma de Direitos Humanos, Desca Brasil. Foram analisadas unidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará, de acordo com um estudo que tem como origem denúncias apresentadas por movimentos sociais e organizações da sociedade civil. Entre as violações encontradas estão castigos, como a perda do pátio, que é a única hora diária em que as meninas saem dos alojamentos para socializar com os demais, racismo institucional e privação da convivência familiar. Além disso, os ambientes favorecem problemas de saúde mental, com elevado número de casos de automutilações e tentativas de suicídio. A relatora responsável pelo relatório, Isadora Salomão, destaca a importância do documento. Esse relatório colabora bastante para que o conjunto da sociedade saiba o que acontece no sistema socioeducativo feminino no Brasil e também para potencializar uma luta de defesa dos direitos humanos em relação ao sistema socioeducativo para que essa situação cesse. Entre as recomendações apresentadas no relatório estão acesso à educação e orientação vocacional, suporte para adolescentes gestantes, redução na quantidade de agentes socioeducativos homens nas unidades femininas e investimento nas atividades de reaproximação dos vínculos familiares, como, por exemplo, pagamento de auxílio deslocamento para as famílias em situação de maior vulnerabilidade econômica. Em nota, a Fundação Casa de São Paulo afirmou que não comenta pesquisa cuja metodologia desconhece e reforçou que as práticas citadas pela reportagem não fazem parte das diretrizes operacionais vigentes. Citou ainda que vem intensificando a atuação para o atendimento humanizado em seus 97 centros educativos, incluindo as 6 unidades femininas, com equipes multidisciplinares dedicadas à ressocialização e ao fortalecimento dos vínculos familiares. As instituições que respondem pelo sistema socioeducativo nos estados do Rio e Ceará não responderam até o fechamento desta reportagem. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. Autoridades de saúde da Argentina descartaram nesta quarta-feira um caso suspeito de Mpox em um navio de carga que saiu do Brasil. A embarcação ficou em quarentena no Rio Paraná depois que um tripulante de nacionalidade indiana apresentou sintomas semelhantes a Mpox. O navio com bandeira da Libéria partiu de Santos, aqui no Brasil, para pegar uma carga de soja. Quando estava perto do porto de grãos de Rosário, na Argentina, houve o alerta para a doença. Com um protocolo de emergência ativado, o navio precisou aguardar os resultados dos testes, que deram negativo para a Mpox. O caso suspeito era, na verdade, catapora. A República Democrática do Congo aguarda a primeira entrega de vacinas para combater o número crescente de casos da Mpox. O país é o epicentro do atual surto da doença, que foi declarada uma emergência de saúde global na semana passada. Japão e Estados Unidos prometeram imunizantes ao Congo, que, como muitos outros países da África, depende de doações. Segundo o ministro da Saúde, o país espera receber a primeira remessa de dose já na próxima semana.
Desde o início do ano, mais de 16 mil casos da doença e 570 mortes foram confirmados na República Democrática do Congo. Já na Espanha, uma seca severa deixou a água da torneira imprópria para consumo em várias cidades da Costa Blanca. Com pouca chuva, os níveis de água despencaram e a salinidade aumentou. Isso forçou moradores e turistas a fazer fila nos pontos de distribuição de água engarrafada para suprir as necessidades básicas. Prefeituras proibiram atividades como encher piscinas, regar jardins e lavar carros. A seca também causou prejuízos de mais de 65 milhões de euros para o setor agrícola da região. Enquanto isso, no Japão, o aumento das temperaturas não é um problema para as vacas de uma fazenda na província de Tochigi. Em julho, os termômetros da região chegaram a 41 graus Celsius, mas os estábulos são equipados com ventiladores e bicos que borrifam névoa para manter a temperatura dos animais sempre baixa. O local também usa bolsas de gelo para resfriar diretamente o pescoço das vacas. Tempo e dinheiro investidos para preservar a saúde do gado. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora para você. Os divórcios consensuais poderão ser feitos em cartório, mesmo se o casal tiver filhos menores de 18 anos ou incapazes. A medida foi aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça e incluída na resolução que trata dos divórcios administrativos realizados em cartórios. A decisão oficializa um procedimento que já é aceito em diversos estados e vale também para inventários e partilha de bens. Para isso, questões como guarda, visitação e verbas alimentares têm que ser resolvidas antecipadamente na Justiça. Caso haja qualquer desacordo entre as partes, um juiz precisará ser acionado. Se apenas um dos integrantes do casal tiver filhos, o divórcio extrajudicial não é impedido. Nesse caso, não seria necessária a intervenção judicial para resolver questões sobre a guarda do menor. Na Justiça, o processo costuma ser mais caro e demorado. Já o divórcio administrativo pode ser registrado em 24 horas. Ampliar a possibilidade de inventário e divórcio extrajudiciais foi um pedido do Instituto Brasileiro de Direito de Família ao Conselho Nacional de Justiça. A decisão foi tomada nesta terça-feira, por unanimidade, em sessão plenária. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora para você. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou uma proposta que altera os prazos da Lei da Ficha Limpa. Ela reduz o prazo de inelegibilidade de políticos condenados. Hoje, pela Lei da Ficha Limpa, ficam inelegíveis por 8 anos os condenados por decisões colegiadas, mas esse prazo só começa a contar após o cumprimento da pena. Ou seja, era a pena mais 8 anos. Agora, com a aprovação desse projeto, o prazo é de 8 anos corridos a partir da condenação. Já quem foi condenado por decisão do Tribunal Regional Eleitoral ou do Superior Eleitoral, a inelegibilidade vai passar a contar a partir da data da eleição em que ocorreu o motivo da condenação, e não para as eleições dos próximos 8 anos. A validade é imediata e a inelegibilidade não vai ser maior que 12 anos. O texto foi aprovado em votação simbólica e vai em regime de urgência para o plenário. É a proposta que já tinha sido analisada na Câmara no ano passado, dentro da mini-reforma eleitoral. Vale lembrar que a Lei da Ficha Limpa é de 2010, já tem 14 anos, e foi criada com apoio popular a partir da iniciativa de juristas e da coleta de assinaturas. Foram mais de 1.600.000 assinaturas, uma grande mobilização popular. Um dos idealizadores da lei, o juiz Marlon Reis, diz que as mudanças preocupam, porque vão favorecer, por exemplo, condenados por crimes como estupro e homicídio. Ele ainda acusa os parlamentares de estarem manobrando para trazer de volta políticos condenados e atualmente inelegíveis. Então, como a contagem do prazo de 8 anos inicia não do trânsito em julgado, mas da decisão do órgão colegiado, quando eles terminarem o cumprimento de pena, já haverá passado o prazo da inelegibilidade. E a outra é que eles estão tentando, contra todos os marcos legais,
restabelecer a elegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro contra o que foi pretendido pela lei da ficha limpa, que considera que pessoas que perderam eleições também podem ser condenadas. A acusação prontamente rebatida pelo senador Everton, do PDT do Maranhão. Segundo ele, trata-se apenas de uma correção de distorções. Houve muita má-fé, ou má vontade de alguns setores que desinformam a população em falar que nós estamos querendo facilitar a volta ou a vinda de pessoas que são ficha suja para voltar a fazer política. Isso não é verdade. Tem casos que passaram 14 anos, 10 anos e não foi julgado esses casos. Sabe o que aconteceu? Ele está há 10, há 12, há 15 anos fora da disputa e um dia, quando o tribunal transitar e julgar o processo, ele vai começar a cumprir uma pena de 8 anos. Isso é inacreditável. A proposta ainda prevê que vai ser preciso comprovar o dolo, ou seja, a intenção, para que o político se torne inelegível. Ela ainda aumenta de 4 para 6 meses o prazo de desincompatibilização, que é o tempo que o candidato que ocupa determinados cargos tem para se afastar de suas atividades e concorrer às eleições. Repórter Brasil News. Esse foi mais um Jornal Repórter Brasil. Voltaremos na próxima edição. Até lá. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O percentual de pessoas buscando emprego há 2 anos ou mais no segundo trimestre deste ano recuou 17,3% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, havia 1,7 milhão de pessoas nesta situação no país no segundo trimestre do ano. Este é o menor contingente para um segundo trimestre desde 2015, quando havia 1,4 milhão de pessoas à procura de trabalho por mais de 2 anos. Apesar do recuo, o grupo ainda representa 22,4% do total de pessoas procurando emprego. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com novas informações para você aqui no InfoNews. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Jornal Maricampo. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região norte. Palmas, em Tocantins, fica com sol entre poucas nuvens pela manhã e muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 23 e a máxima é de 37 graus. A umidade do ar é de 20 a 65%. Aveiro, no Pará, tem sol entre poucas nuvens. Temperatura mínima é de 25 e a máxima é de 39 graus. A umidade do ar é de 50 a 95%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região norte. Você conferiu a nossa previsão do tempo. O Brasil conectado com o Jornal Maricampo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Jogadores erram pênalti de propósito em protesto a gol anulado na Venezuela, gente. Olha só, os jogadores do Caracas protestaram de maneira inusitada contra um gol anulado em um empate por 1-1 com o Deportivo Táchira. Na disputa de pênaltis, válida pela Copa del Rey de Marcas, os atletas do Caracas chutaram todas as cobranças para fora e o goleiro Fran Carlos Benítez não tentou defender. O protesto foi motivado por um gol de Everardo Rose, anulado por impedimento nos acréscimos, que resultou em sua expulsão após comemorar e receber um segundo cartão amarelo.
A Liga Futvi ainda não se pronunciou sobre possíveis punições. Que coisa, viu? Que coisa mais louca, hein? Esse protesto inusitado, né, gente? Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco aqui com o nosso Radar Esportivo. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. 7h56, 7h56, Maricampo, o nosso jornal de todas as manhãs. Língua negra presente na praia de Areia Preta em Natal não está relacionada com o lançamento de esgoto. Após questionamentos da população, a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, Semurb, esclarece que a formação da chamada língua negra na praia de Areia Preta, Zona Leste, não está relacionada ao lançamento de esgoto. A equipe de fiscalização ambiental esteve na manhã desta última quarta-feira no local e constatou que não há indícios de lançamento irregular, confirmando que a drenagem atual não contribui para a chegada de esgoto à praia. A secretaria também destaca que após as chuvas que ocorreram em Natal nos últimos 2 dias, é natural que a água precipitada ao lavar as ruas da cidade transporte os resíduos acumulados na superfície para as áreas mais baixas, como partículas de asfalto, pneus, óleos, entre outros, que são levados pela água para a rede de drenagem e pode resultar na formação de efluentes de cor escura. E atenção, INMET alerta para vendaval em todo o Rio Grande do Norte. O Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, emitiu alertas de vendaval e de ventos costeiros que atingem todo o Rio Grande do Norte até a noite desta sexta-feira. Os alertas são de cor amarela, o nível mais baixo na escala de gravidade do Instituto. Segundo o INMET, os ventos nesse nível podem variar entre 40 a 60 km por hora. Quanto ao alerta de vendaval, o INMET aponta que há um baixo risco de queda de galhos de árvores nessas condições. No caso dos ventos costeiros, o INMET explicou que há intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla. Os ventos costeiros são previstos apenas para as noites, que compreende aí no horário de 18 horas até as 0 horas, segundo o INMET. E já a alerta de vendaval segue até às 20 horas desta sexta-feira. E agora vamos para aquele momento que muita gente gosta de todas as manhãs, o momento daquele cafezinho matinal. É a hora do café que você já fica se preparando para tomar com a gente. Então vamos lá? Está na hora de você conferir e estar conosco aqui. Que delícia! Hora do café! Eita, vamos nós para o cafezinho desta sexta-feira. Cafezinho muito quente, é bom, né? Porque a gente acorda, fica mais revigorado a cada manhã. Tem cafezinho aqui para todo mundo, tá certo? Então vamos lá. Já aproveitando aqui, mandando café para Ângelo. Ângelo em Nova Parnamirim, a sua esposa também. Cariane Ribalta, Silas Cruz, José Divaldo, Mandibão, Lula Capistrano, Mônica Silva, Gorete Gunder e seu Guedes também. Oscar Ribalta, Léo Melo. Também o Wellington Dionísio, Marcelo Almeida, Marcelo Dias, lá em João Câmara, juntamente com a Lucy Cleide. A Lucy Cleide, antes de trabalhar, ela é funcionária pública, mas ela toma um cafezinho primeiro antes de sair para o trabalho. Que coisa boa. Karine Ribalta também conosco. O próprio Marcos Brito, Flávio Alves também. O cafezinho no capricho para Alcinildo Melo, José Divaldo, meu amigo, grande figuraça,
Ricardo Fernandes na Cidade Alta, o Ricardo Pires lá em Recife, Pernambuco, a Josiane lá em Braga, Portugal, a Sara em São Paulo, temos aí a Ana Cláudia em João Pessoa, temos o Moisés lá na Reta Tabajara, todo mundo ouvindo a nossa programação e tomando o cafezinho. Vamos agora servir o cafezinho para todo mundo. Vamos lá, café tem que ser no capricho. Vou agora servir vocês. Para você, para você, para você, para você, para todo mundo. Que coisa boa. Tem café, viu? Hoje são 2 garrafas, o Marcos Brito preparou. Aí você vai saber por que já já. Agora mexer o café para ficar no capricho. Vamos agora beber o café? Vamos lá. Um brinde a esse café com você, amigo ouvinte da Rádio Maricampo. Que delícia. Ai, que gostoso. O meu é com pouquíssimo açúcar, viu? Café bem magrinho. Vamos lá. Ô, meu amigo Marcos Brito. Marcos Brito, gente, tá tomando café hoje, sabe com o quê? Metade de um girimum caboclo. Metade de um girimum cozido caboclo. Que isso? Eu não acredito, até seu Guedes está tomando café. O seu Guedes não colocou numa xícara não hoje o café, colocou num copo. Aí gosta de café, viu? Ele preferiu um copo daqueles grandes. Ô, seu Guedes, isso é copo de suco, seu Guedes. Ô, Marcos Brito, rapaz, cuidado pra você não... Metade de um girimum caboclo, que isso? E 2 xícaras de café. Esse Marcos hoje caprichou. Palmas pra essa turma. Eita, coisa boa. Essa turma não tem jeito, hein? Gente, trabalhamos no oferecimento do kit da construção de inverno a verão, a melhor opção. Também trabalhamos no oferecimento de Lamartine Locações. Estivemos em cadeia com a Rádio RGN do nosso amigo Luiz Henrique. A direção geral, Otávio Lamartine, supervisão técnica Andreivne Ferreira, moderação Marcos Brito. A todos um bom final de semana, aproveitem bastante, fiquem na paz de Deus. Segunda-feira estaremos de volta aqui, nesse mesmo espaço do nosso YouTube, em mais audição do nosso Jornal Maricampo. Mas agora vamos para o nosso pensamento do dia. Pare pra pensar, ouça a voz do coração. Pensamento do dia. O mundo está pesado. Uma pessoa com camada de tristeza, sempre a gente tem a oportunidade de ver. Mas não esqueça que, apesar de o mundo estar pesado, uma espessa camada de tristeza está sobre muita gente. Mas cada um reage a seu modo. Alguns estão agressivos, outros intolerantes. Muitos estão deprimidos. É preciso construir esperanças, derramar nos espaços que habitamos uma poeira de amor e sentimentos positivos. Ore, reflita, medite, faça tudo de bom ao seu próximo. Busque a riqueza espiritual. Não dê espaço ao ódio. Transporte o amor aonde quer que você possa ir. Barre-o com sua decisão de conduzir a bondade. Curamos o mundo quando curamos o nosso coração. Nunca esqueça disso. Gente, um forte abraço, fiquem na paz de Deus e até segunda, se assim Deus nos permitir. Tchau, gente.